Fala galera, beleza? Olha só, esse vídeo vem com o intuito de esclarecer para vocês qualquer dúvida quanto ao material e-book, né? O que é que ele tem, o que a gente vai ganhar de conhecimento ali com esse material. Então, eu já deixei ele aberto aqui para vocês, deixa eu compartilhar ele aqui para que vocês vejam. Esse aqui é um dos últimos materiais que eu produzi referente ao e-book. Esse e-book não é o e-book padrões, que é o que a gente teve lá há mais ou menos 2 anos atrás. Esse e-book aqui, ele está relacionado a ter um padrão segundo a conjunção gráfica. O foco desse padrão é o Kindle a Kindle, porém, utilizando conjunção gráfica. Para quê? Para que torne mais preciso ainda a operação de cada um, o ponto de visão para que você tenha uma operação. Lembrando, galera, é o detalhe que faz a diferença. E nesse contexto, eu sempre preguei essa hipótese para vocês, que o detalhe de você ter Kindle a Kindle em tempo maior e movimento no menor é fundamental. E eu sempre preguei isso para que você tenha essa visão. Show? Então vamos lá. Primeiro, para que o pessoal conheça o que é que aborda dentro do e-book, né? Eu poderia até abrir uma página, e eu acho que vai ser legal estar nesse vídeo, para que todo mundo consiga conciliar isso. Deixa eu abrir bem aqui uma página, né? Que vai ajudar a gente também. Deixa eu abrir ela aqui, rapidinho, e a gente vai. Mas vamos colocar aqui e detalhar para vocês, porque muita gente me pergunta assim, Tiago, o e-book, eu vou aprender tudo que tem na sua mentoria? Tudo que tem na mentoria? Galera, basicamente, sim. Eu posso afirmar para você que sim, só que tem uma diferença. Qual a diferença? O contato, né? A dúvida que a gente pode ser esclarecida. Aqui no e-book é um material onde eu vou explicar sobre marcações, vou explicar sobre padrões que ocorrem em marcação. Eu tenho aulas, né, específicas desse assunto. Aulas que vocês têm aqui no e-book e aula durante a mentoria. Só que durante a minha mentoria, qual que é a diferença então, Thiago? A diferença é que na mentoria a gente revê esse assunto várias e várias e várias vezes. Então, isso faz com que fixe mais na cabeça e você tá ali com o network trocando ideia junto com o pessoal. Esse é um dos pontos já diferenciais em relação a isso. Quanto ao conteúdo, eu garanto para vocês que o que eu ensino aqui no e-book, eu ensino lá na minha aula da mesma forma, né? Inclusive, já tem aluno meu aqui que está aqui junto com a gente, pode confirmar isso para vocês. E o que eu estou abrindo aqui é justamente para mostrar isso para vocês, tá? Estou abrindo aqui as aulas do pessoal. Então vamos lá. Olha só, aqui a gente vai aprender, não sei se está bom para todo mundo visualizar, mas espero que sim, né? Deixa eu dar uma ampliadinha aqui, eu acho que fica melhor. Ó, o que a gente aprende aqui dentro, né? Como que eu utilizo as minhas marcações? Quais são os padrões que ocorrem em marcação, né? O que eu tenho que visualizar ali? Rompimento, falha de rompimento, padrão três candles, né? Inclusive eu vou mostrar esse padrão aqui em detalhe aqui para que vocês é, entendam o que tem aqui dentro, né? Relação entre os tempos e confirmação é qual tempo que confirma o outro, né? Eu vou estar falando sobre isso ali no padrão três candles. Então, fique até o final desse vídeo para você entender e já aprender esse padrão, né? Então, a gente fala sobre negações, né? Eu sempre preguei que existe vários tipos de negações, galera. Vários tipos de negação. Só que tem uma coisa. Quando é que uma negação, de fato, tem autorização para fazer o movimento dela? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou em um movimento de alta, né? E o mercado tentou fazer uma pequena retração, subiu. Quando ele faz essa negação, quando ele faz essa negação desse topo, né? Com um Q negativo aqui, ó. Quando ele faz a negação desse topo, quer dizer que aqui eu estou habilitado a vender para este 50%? Isso existe uma autorização. Quando essa negação aqui, ó, não é simplesmente um back de alta, né? Quando é que eu consigo visualizar isso? Então, está relacionado aqui, ó. Está relacionado nesse tipo de informação, que é um detalhe pequeno de ajuste que você precisa fazer no operacional para que você
consiga pegar isso com perfeição. Gatilho de reversão mais gatilho de confirmação. Eu tenho uma aula já disponível no YouTube sobre esse assunto, mas aqui a gente aborda isso novamente e no e-book vem enfatizando isso, vem confirmando essa informação para que você venha. Então, os 3 tipos dela, tá aqui também detalhado. Contextualização e localização. Eu acho que isso aqui é uma das coisas mais fundamental para que você consiga fazer boas operações. Saber onde é que você está, né? Como assim saber como é que eu tô, Thiago? Eu sei que eu tô no topo, eu sei que eu tô no fundo. Não. É saber se você está em um alvo macro ou é um alvo micro. Você está indo para uma retração ou para uma expansão? Você está indo para reversão ou para continuidade? Eu preciso entender isso, entendendo um pouco sobre alvos. E, não se preocupe, porque essa informação é E a tudo Cris, você aqui, tá ó. falando? Ó, é Uhum. tudo isso aqui. Cuidado com o áudio, tá, galera? Que tiver aberto aí, manter um áudio Suzelim? fechado. Então, assim, é tudo isso aqui sendo juntado, tá? Juntando essas informações. Ah, Thiago, como que eu sei que é um alvo macro? Pô, isso vem daqui, ó. Vem daqui, ó. Vem lá do início. Então, não adianta o cara achar que ele não vai, é, tanto na mentoria quanto aqui no e-book, pular as etapas do estudo e, eu vou direto para contextualização, porque o Thiago falou que contextualização é fundamental. Mas se você não entendeu como faz marcação, como é que você vai chegar lá na contextualização e saber que aquilo é um alvo macro? Então, tem que estar de olho nos detalhes, galera. Tem que estar de olho nos detalhes, porque é o detalhe que te faz diferente dentro do mercado, tá? Então, a gente aborda aqui falhas de gatilho, e isso aqui tá ligado a isso aqui, ó, quebra de movimento. Então, Tiago, eu posso estudar só quebra de movimento sem falha de gatilho? Eu vou entender? Vai, só que vai ficar faltando um pedaço. Um pedaço da coisa, né? E a junção dos tempos. O que que é isso, né? Essa junção dos tempos está ligado, tá tudo ligado. Ligado em por que que acontece uma falha de gatilho? Por que que a localização é aqui? A junção dos tempos é por que que eu sei que o alvo é lá? É por causa da junção. Essa junção, ela que consegue me formar a coisa que cria isso aqui, ó, a relação, para ter a confirmação de uma entrada desse padrão. Então, acredite, é tudo junto, é tudo formado. Só que você só começa a juntar isso aqui de verdade, ó, a partir daqui, ó, a partir daqui. Então, a gente tem essa interação. Sempre eu venho enfatizando, ó, aqui você tem que olhar para tal gráfico. Aqui é tal gráfico que manda. Aqui, tal gráfico tem que estar fazendo isso, para que você comece a pegar o ritmo para chegar na localização, para chegar na contextualização, desculpa, e já consiga perceber isso no automático, né? Então, seria mais ou menos essa ideia. Aí a gente vem aqui, quebra de gatilhos, e depois vem aqui contexto de feeling operacional, né? O que que é um Kendall Ariel? O que que são violinadas? Onde é que eu busco violinadas? Eu deixei esse último ponto aqui para estar aqui no gráfico, porque muita gente me pergunta isso e eu fiz uma aula especial para isso aí e consigo determinar pontos que eu quero violinada. Só que a galera se perde em um detalhe. Essa violinada que tu tá procurando, ela tá no alvo macro? Não. Então ela tem que ser a favor do movimento maior, a favor da contextualização, da sua localização. Tem que ser a favor. Só que o raciocínio do trader iniciante, o raciocínio de quem está ali, só pensa na reversão. Ele só pensa na reversão. Meu amigo, violinada para reversão é no alvo. É no alvo. Não é no alvo, queira a violinada ao contrário, para você subir a favor do movimento. Se for um movimento de alta, né? Claro. Então, é mais ou menos nesse sentido. E se você entender isso aqui, ó, perfeito, perfeito, tá? Porque assim, demora um tempinho, tá, galera? Para a pessoa conseguir conciliar isso aqui. Não é que você vai ler o e-book uma vez, vai conseguir assistir as aulas que tem disponível no e-book uma vez e você vai dominar tudo. Não, claro que não. Leva um tempinho para que você consiga realmente assimilar isso e entender. Por quê? Se você entender que a violinada ela serve para um ponto específico de operação,
e você conseguiu fazer essa leitura perfeita, às vezes você vai entender que a localização micro te dá a retração do macro. E essa localização micro, você consegue pegar. Nem sempre vai acontecer violinada, tá? Lá. Mas você consegue pegar se acontecer para retração do macro. Então, sim, dá para fazer contra o movimento? Dá. Só que precisa do contexto formado para isso, né? Um dos exemplos a gente pode até ver aí após eu explicar isso aqui. Show de bola. Então, dentro do e-book, você vai ter todo esse material aqui, né? Todo esse material. Esse material, para que vocês vejam, ó, tá aberto aqui do lado, ó. Coloquei aqui para que vocês consigam perceber. Aqui, ó, é minha turma, tá? Turma da mentoria, ó. Expert Trade Thiago Lacerda. Então, aqui dentro, a gente tem todas as aulas, aonde a gente vê aqui, ó, para você ver. Eu vou ver como um aluno, ó. Observar como um aluno aqui para você ver como que aparece para você e para que você veja que a estrutura é a mesma no estilo de entender o padrão, ó. Vou colocar aqui para você ver aqui do lado, tá? Ixi, aqui fica diferente, né? Deixa eu esticar um pouquinho aqui. Ó, olha aqui, ó. Então, o material de verdade das turmas começam a partir daqui. Essa daqui. Ah, desculpa, galera, é porque eu tô aqui ativado como a turma 8. Deixa eu só voltar aqui, tá? Acabei fazendo ali para vocês perceber, mas aqui vai dar para mim mostrar do mesmo jeito aqui, tá? Os outros alunos também conseguem ver isso aqui da mesma forma, porque eu já mudei ali. Então, olha só. Se você acessar aqui, ó, peças operacionais, né? Você vai conseguir ver, ó, marcação, tipo de rompimento, backtest de rompimento. Então, isso aqui é uma aula que não tem aqui, né? Backtest de rompimento, falha de rompimento, tira dúvida com falha. Então, pai, pô, mas no e-book eu não tenho tira dúvida. É claro que não. O e-book não é uma mentoria. O e-book eu te ensinei como fazer e tem uma aula sobre isso. Agora, como que eu vou fazer a tira dúvida? A tira dúvida é quando eu estou com acesso aos alunos. Aliás, o e-book ele teve sim duas aulas, tá? Duas aulas de tira dúvida, aonde a primeira o pessoal não aproveitou, né? O pessoal do lançamento não aproveitou para tirar dúvida, tudo. Eu deixei um mês para o pessoal estudar, vir e tirar dúvida. Não teve, minha primeira deixaram passar, mas mesmo assim eu fiz a aula e está disponível para vocês. Tá aqui. Então a gente tem toda a estrutura que vem. Quando vai dando sequência na turma, a gente vai continuando vendo a mesma coisa, os padrões que ocorrem, marcação, falha, violinadas, tá vendo? Falha de rompimento. Pô, Thiago, mas violinada é o último assunto e aqui tá no primeiro? Não, é porque a gente já viu isso. Aqui já são partes que a gente já vem revisando, partes que a gente vai entendendo desta operação. Esse e-book, como ele é junção gráfica, ele não tem essa parte aqui. Formas que o preço chega nos 50%. Mas calma, não quer dizer que ele não aborda este assunto. Aborda, mas com a perspectiva de junção, tá? Com a perspectiva da junção. Esse aqui, ó, as formas que o preço chega nos 50% é padrão, é outra coisa. Ah, Thiago, isso é diferente e sem isso eu vou conseguir operar? Claro que vai. A junção gráfica ela veio justamente para isso, para minimizar as formas que você tem para fazer a operação, né? Então, a gente consegue ter mais precisão ainda utilizando a junção do que o padrão das três formas que o preço chega nos 50%. Mas quando, para vocês verem que tudo tá ligado, quando você chegar nisso aqui, ó, na quebra de movimento, e você conseguir assimilar esse conteúdo perfeitamente, você vai entender o que que é isso aqui, sem nunca nem ter visto essa aula, né? Apesar que eu acho que tem uma aula dessa no YouTube também. Mas é, essa é uma das coisas que tem de diferença, para que vocês entendam. O conteúdo é o mesmo, não muda, galera, tá? Não muda. Só que como eu falei, aqui, né, na mentoria, nós temos aulas específicas para isso. Aulas. Nós temos um mês que passou agora, ó, da turma 8 que é essa aqui, ó, e já teve 15 aulas. Então, o e-book em si, ele tem disponível 10 aulas para vocês. Tem 9 postadas, tá faltando eu postar uma lá, mas eu vou postar ela agorinha, né? São 10 aulas. Então, só um mês nós tivemos 15. Daqui um pouquinho, isso aí parte até 32, até 32 aulas que vão ter nessa turma aqui. Então, essa é a diferença, né? E essa turma aqui, ela tem acesso a todo esse outro conteúdo que já foi dado. Então, tem tudo isso aí. Mas para que vocês saibam que a estrutura é igual, a estrutura é igual. Se a gente chegar aqui, ó, no finalzinho da última turma, sem ser a turma 8, né? Finalzinho da última turma, que foi, acho que foi a de maio.
no finalzinho da última turma, a gente vê aqui, ó, o pessoal operando já ao vivo durante o pregão, revisão, qual foi o operacional, o erro que você tem que ter. A gente vai ter aqui, ó, deixa eu ver aqui, essa aqui já foi praticamente, ó, revisão geral. E revisão geral é tudo isso aqui completo, né? Tudo isso aí completo. A gente já juntou tudo e a gente faz uma revisão geral. Como assim? Olha, isso aqui aconteceu para isso aqui formar, isso aqui aconteceu para aquilo ali dar sequência, né? E a gente consegue visualizar que cada aula que vai passando, a gente vai revisando padrões, vai revisando o que aconteceu, vai tendo isso, né? Dentro do contexto. Então, essa é a diferença do e-book para cá. Outra dúvida que surgiu bastante. Tiago, eu vou ter aula ao vivo comprando o e-book? Não, galera, né? Já teve. Quem comprou já teve aula ao vivo. Inclusive, eu vou fazer o seguinte: o pessoal que ainda vai adquirir e os que já adquiriram, né? Eu vou dar mais uma aula, tá? Mais uma aula para vocês. Vou postar aqui até o final do vídeo aqui, eu decido a data que vai ter essa aula, não vai ser longa, vai ser logo agora, tá? A data para a gente ter essa aula e vai ser a última chance que você tem de participar e tirar dúvidas sobre esse assunto. Porque após isso, ele não tem essa relação de mentoria. É igual o pessoal falou assim: Tiago, eu posso tirar todas as dúvidas do e-book com você? Cara, eu vou ser sincero, poder pode, com certeza, não vou. Só que eu vou te falar a verdade, eu não vou conseguir responder todo mundo ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir dar a mesma atenção que eu dou a alunos para todo mundo que tem um e-book, porque lá não é uma mentoria, né? Ali tem vídeos para você acompanhar, tem um canal do YouTube para você tirar dúvida, e estou aberto a você mandar dúvida. Pode mandar lá no grupo aberto, pode mandar direto para mim. Assim que possível eu respondo, né? Mas não posso garantir que isso vai ser uma coisa que vai ser 100% imediata, porque é, existe muitas pessoas e existe também a minha dedicação ao pessoal que já está junto comigo, né? Então, esse é um dos pontos também. Quanto ao desconto, desconto foi do lançamento, galera. É outra pergunta que vem saindo aí. O desconto foi no lançamento. A partir desde quando eu completei o lançamento, completou a toda a fase do e-book, que ele foi dividido em três partes, agora tá lá a parte um para você baixar, espera o tempo que você tem que esperar ali da Hotmart e depois dos 7 dias, que é obrigatório da Hotmart, você pega o acesso a todo o conteúdo. Ah, esse aqui, então não tem mais a segunda parte. Ah, Thiago, mas eu perdi a segunda parte? Não. Tá tudo junto na terceira, na parte final que tá lá. Inclusive, se você baixou a primeira. Ah, eu baixei a primeira e a segunda, Thiago. Não importa. Essas duas você pode apagar e baixa apenas a versão final. Por quê? Existem páginas que foram incluídas aqui dentro, né? Lá na primeira parte você tem isso aqui? Tem. Só que não tem essa parte aqui, ó, onde a gente incluiu os padrões que ocorrem em marcação. Aí, se você não baixa a parte final, como é que você vai ter esse tipo de conteúdo, né? Então, tem que baixar a última versão. Comprou, começa a estudar a primeira versão. Chegou os 7 dias? Baixa a última versão, que é essa aqui verdinha. Você vai baixar ela e show de bola. Você tem acesso a todo o conteúdo que está aí. Qualquer atualização que eu for fazer nesse Nesse material, vocês recebem ali uma notificação falando assim, ó, introdução de uma página. Estou dando um exemplo, isso não faz parte do meu, como se diz, do meu cronograma que eu coloquei para o e-book. Mas se surgiu alguma coisa que eu falar assim, cara, era importante eu colocar mais esse detalhe aqui para o pessoal e não coloquei, eu vou colocar e colocar lá uma página e vou falar para vocês, ó, inclua essa página aqui no e-book de vocês. Pode introduzir ela no meio de marcação ou pode introduzir ela aqui no final. Enfim, eu vou colocar isso em informação para que você tenha isso, né? Vocês vão realmente visualizar. Caso ocorra, não estou falando que vai ocorrer nenhuma parte dessa, né? Caso ocorra. Então, deixa eu ver se teve mais alguma dúvida aqui. Deixa eu relembrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu até mandei lá no grupo as principais ali, né? O pessoal foi mandando. Tem vídeo? Tem vídeo, galera, né? Já falei aqui. Tem cerca de 10 vídeos ali para vocês poder assistir, participar. Vai ter mais uma aula. Eu vou dar mais essa chance, pessoal, mais uma aula ao vivo aí, para que vocês tenham isso aqui. Eu vou ver se essa aula vai ser ao vivo durante o pregão. Só que durante o pregão eu não consigo tirar muita dúvida, por isso que às vezes não é legal fazer a aula ao vivo para explicar durante o pregão, né? Às vezes eu não consigo explicar isso para vocês porque eu também estou operando. Então, ainda vou decidir isso, ou se vai ser
uma aula onde a gente vai fazer uma revisão do material, junto com replay, enfim. Eu vou definir isso aí para que a gente tenha a melhor fase, né? O e-book fala sobre Kindle a Kindle? Sim, né? É claro que é o Kindle a Kindle, só que a pessoa, quando compra o e-book, ela tem a mentalidade que eu vou falar assim, esse Kindle aqui fechou, o outro Kindle é de compra. Cara, não é isso. É você entender se tem probabilidade de compra ou não. E nessa formação, criou uma coisa, chegou no alvo, é aí que eu uso o Kindle a Kindle. É aí que você precisa entender sobre o Kindle a Kindle, tá? Então, sim, a formação de padrões é o que define o Kindle a Kindle para você, tá? Então, fala assim, já falei, vai ter aula ao vivo, já falei. Já saiu todas as partes? Sim, já saiu. Ainda vou ter desconto, teria desconto no valor do pagamento à vista, não tem mais desconto, é o valor fixo que está lá. A única diferença que eu consigo fazer para o pessoal é o seguinte, Tiago, eu queria comprar via Pix, né? Falando direto comigo, não o Pix da Hotmart, direto comigo. Se for, a única coisa que eu consigo diferenciar nisso aí é a liberação do material. Comprando pela Hotmart, 7 dias. Tem que esperar o prazo dela, não é o meu, né? Você tem acesso ao material inicial, mas uma parte do material ela fica bloqueada. Por que que isso fica bloqueado, Thiago? É a política da Hotmart para o reembolso, né? Para o reembolso. Às vezes você desiste, ah, não, não era o que eu pensei. Pede o reembolso. Você pediu o reembolso 100%, a Hotmart vai te coisar. Para mim lá, já está 100% ativado. Pediu, vai devolver, né? Não tenho frescura quanto isso. Eu confio no material que eu entrego. E a diferença é essa. Se você fizer direto comigo, eu consigo liberar o material, você não tem que esperar 7 dias. Só isso, né? É, vou gravar um vídeo. Ah, tá. Aqui foi eu que falei que ia gravar um vídeo, né? Então, assim, galera, eu acho que as principais perguntas são essas. Ah, quantidade de páginas. Galera, eu não me atento muito a isso, a quantidade de páginas, e sim a informação que tem aqui. O e-book por si só, ele tem 75 páginas, né? Tem 75 páginas. É, mas eu sou mais frisado na informação, se é uma informação precisa para que eu entenda aquilo, do que a quantidade de páginas. Eu podia encher isso aqui e fazer 300 páginas se eu quisesse, né? Mas não é o intuito de fazer muitas páginas, né? O intuito é você ter um conhecimento específico sobre aquilo. E eu tentei ser o mais claro possível, né? Nesse material. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui para onde eu falei para vocês que seria um padrão onde a gente tem que entender, para que vocês entendam sobre o Kindle a Kindle, né? Olha só. Esse. Como é que eu faço para ampliar aqui? Aqui, eu acho que dá para todo mundo ver. Esse padrão aqui, galera, ó. É o padrão 3 candles. Esse que é um dos padrões tranquilo de se fazer, tranquilo de entender. E eu quero que todo mundo preste atenção nisso aqui, para que fique claro para você. Já seja um padrão. Rapaz, não vou conseguir colocar aqui, não. Já seja um padrão para você operar, né? De forma eficiente, né? Operar, entender o que que tem que acontecer aqui. Eu acho que é F5, né? Para isso aqui ampliar. Alguém lembra? Como que eu faço mesmo para ampliar isso aqui? Acho que é aqui, peraí. Legal, né? Faz muito tempo que eu não mexo com isso, então não lembro. Então, olha só. Aqui é um tipo de padrão onde a gente fala sobre falha de rompimento, tá? Falha de rompimento. O que que você precisa entender sobre isso aqui? Sobre a probabilidade. A primeira coisa, eu preciso que você entenda sobre o contexto de tentativa de violinar uma máxima, tá? Isso aqui, ó, é o Kendall violinando uma máxima de um topo formado, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Máxima de um topo formado. Outra coisa é a mesma situação acontecendo, porém, a gente vai ter dois candles. Não é uma máxima de um topo. É dois candles. Isso aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui. No candle a candle, olha só. No candle a candle, qual que é a probabilidade do próximo? O que que o próximo tem que fazer, né? Eu vou até colocar um rompimento aqui para que a galera entenda perfeito, ó. Vou colocar um rompimento aqui, ó. O que que no candle a candle o mercado tem que fazer?
Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Pensa comigo. O preço violinou a máxima do anterior. Quando é um candle, tá? Quando é candles assim, ó, não é topo, é candles. Isso aqui fala micro movimento. Simples, micro movimento. Quando fala isso aqui, ó, é time atual. Eu vou colocar assim, não vou falar macro movimento, é time atual. Esse time tem que fazer um movimento. Aquele time tem que fazer o mesmo movimento, porém em um tempo menor. Aí aqui é que tá a sacada, ó. Esse cara, quando violina um candle, violina o outro, a intenção é voltar para o último 50%. Só que do micro movimento. Não é macro. Não é o time atual. Que é o que o pessoal faz de errado, sem entender. Ele pega uma fibra já de cara e já taca aqui, ó. Máxima, mínima, né? Vou colocar aqui, ó. Mínima. E ele já bota aqui, ó. Ih, rapaz, tem que voltar aqui no rompimento, ó. 50%. Já bota aí. E esse candle aqui abre, testa isso aqui e sobe. Tiago, mas não era cair? Presta atenção. Não era cair? Por que que ele subiu? Calma, não era cair. A probabilidade desse candle é de alta. Por que de alta? Porque dentro deste movimento, o preço ainda cumpriu com o movimento, que é aquela sacadinha do 1, 2, 3. O primeiro, o segundo, o terceiro. O terceiro ainda está acima do primeiro. Ok. É o primeiro entendimento que a gente tem que ter dessa informação. Primeiro, calma. Agora tem outras informações aqui para a gente determinar se esse candle vai subir ou se ele vai cair. A primeira coisa, a próxima coisa é entender a seguinte situação. Eu estou em alvo. Alvo que eu falo é, cheguei em uma marcação que era o alvo da operação que estava vindo. Vamos supor assim, o diário tá me falando que é queda hoje. Aqui é o último ponto de venda. E o mercado chegou lá, você vai querer comprar no último ponto de venda? Claro que não. Já começou a primeira intenção do preço ter que fazer um teste para baixo. Presta atenção. Tem que fazer um teste para baixo. Tem que fazer. Por que que ele tem que fazer? Porque lá no gráfico, o preço criou uma violinada de candles. E essa violinada de candles fala para mim a seguinte situação. Volte ao último 50%. E o último 50% é do micromovimento. Se isso aqui, ó, é um gráfico de 5 minutos, significa que o último 50% está no gráfico de 1 minuto. E esse último 50% no gráfico de 1 minuto pode ter sido o fundo formado bem aqui, ó, mínima, pode ter sido aqui, ó, mínima, máxima, 50%. E ele vai embora. Olha a loucura. Só que o fato de eu falar que eu vou comprar nesse candle vai me determinar a questão se eu cheguei em algo ou não. É a primeira coisa que você tem que entender. Entendeu isso aqui? Você já começou a entender o princípio do candle a candle, tá? O princípio. Show de bola. Então, conseguimos conciliar isso aqui. Quando esta violinada é em máxima de topo, ele volta nos 50% do próprio movimento formado. Nesse caso, a gente sabe que aqui virou um fundo, então é mínima, máxima, 50%. Então, eu ainda posso fazer isso aqui e subir, né? Pô, ainda pode fazer isso. E aqui é a sacada para você entender quando ele vai fazer isso, quando ele não vai fazer isso, quando ele vai cair. Preste atenção, agora aqui é a sacada, ó. Preste atenção. Para que esse candle aqui, ó, confirme um movimento de venda, que é para cair, né? Para que ele confirme a queda, eu preciso estar em uma região de alvo. Eu mencionei aqui, ó, gráfico de 5 minutos, rompimento, com um gatilho aqui contra o movimento, confirmando o rompimento, novo gatilho oposto, violinando o candle anterior, tá? Violinando o candle anterior, pam, matou aqui, né? Já tô no alvo, já tô querendo vender.
Como que eu posso vender sem ser violinado lá em cima? Sem o mercado ainda tentar subir? Como que eu vou visualizar isso? O e-book de vocês traz essa informação precisa aqui, na próxima. Como é que passa a próxima? Aqui, peraí. Próxima página. Preste atenção. Preste atenção. Esse cara aqui, ó, o primeiro time a fechar, primeiro candle, desculpa, a fechar, né? Após o fechamento dos 5 minutos, tá? E esse candle aqui, ó, pode estar aberto quando esse candle aqui fecha, tá? Preste atenção nisso. Ele pode estar aberto quando esse candle fecha. Ele tem que fechar negativo dentro desse candle aqui. Se ele fechar, você já tem possibilidade de venda, independente de estar no alvo. Você já tem possibilidade de venda. Se você tiver no alvo e ele fechou, e você não entrar, você vai perder a venda. Porque esse próximo candle aqui, ó, de 5 minutos, quando isso ocorre, ele vai vir fechar aqui, ó. Vai vir fechar aqui. Aí, beleza, Thiago, agora é venda de novo. Ok, só que já era um acréscimo para quem já está vendido. E agora seu stop fica caro, né? Fica caro. Fica lá. Ou esse candle aqui já pode ter descido direto lá para o alvo, né? Nesse caso aqui, vamos representar que o alvo seria aqui, né? Só para exemplificar aqui para você, né? Olha só. Vamos supor que o alvo seria aqui, né? O alvo dessa operação, ela vai iniciar sendo um gatilho de reversão. Então, o que que ele vai fazer? Ele pode vir e já fechar aqui, ó. Bem aqui, ó. Sem dar o alvo, bem aqui, ó. É venda no próximo candle. Aí você vende. Aí ele faz isso aqui, ó. Testa, né? Deu, sobe. Aí vai lá, te stop. Aí o cara fica assim, porra, mas agora que confirmou a venda, eu fui estopado. Não, a venda confirmou bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Né? Só que eu quero que você entenda o seguinte. Quando isso aqui não está no alvo, tá? Eu falei, mesmo sem estar no alvo, dá a venda se o 3 fechar negativo ali dentro. Perfeito? Vai dar. Isso é garantido. Porém, saca o seguinte. Se você não tiver no alvo, o teu alvo dessa microvenda aqui é o fundo. Então é aqui. Opa! Então, veja que ficou pequeno. Agora, se eu estou em alvo, essa operação tende a dar um alvo bom. Um alvo bom, um alvo grande para baixo. Só que aqui não dá para me representar para vocês sem eu estar vendo um movimento concreto para dizer assim, olha, aqui nós temos alvo lá no gatilho de reversão, a gente pode descer aqui até os 50%, porque isso aqui é um gatilho, não esse candle, isso aqui, ó. Isso aqui é um gatilho, então eu tenho uma redução até um certo ponto. Aí é aquela questão da contextualização e localização que eu expliquei para vocês, né? E olha só, perfeito. Então, aqui nós estamos aprendendo a antecipação de um movimento, tá? É a antecipação de um movimento, para você pegar ele no ato, né? É isso aí que confirma. E quer ver a virada de chave que ninguém entende? Você já viu que esse padrão aqui, ele dá em um dia de tendência, né? Acontece isso aqui e esse candle aqui sobe, que é uma beleza. Qual que são os primeiros fatores para isso acontecer? Qual que são? Preste atenção comigo e me diga, bem aqui, ó, no final desse vídeo, se você tá até aqui e tá gostando disso aqui, eu sei que você vai comentar nesse vídeo, esse vídeo vai subir aqui pro YouTube, né? Eu quero que você comente a seguinte frase: o detalhe faz diferença, tá? Quero que você comente. Se fez sentido pra você, comente isso aqui. E se você gostou de verdade, eu sei que você vai indicar ainda pra outra pessoa assistir, pra ela também aprender. Olha só, se a gente tá aqui, ele não vai estar em alvo, tá? Ele não vai estar em alvo. Ele não vai estar em alvo. Aconteceu esse padrão. Mas você sabe que a maior probabilidade do movimento é de alta. O que tem que acontecer para que eu compre? Pô, velho, tá vendo isso aqui, ó? Ó, se para cair o 3 tem que fechar negativo, para subir o 3 vai ter que fechar positivo acima desse ponto. É só um detalhezinho, muda a jogada. E você tem a expansão de alta, a continuidade desse movimento de alta. Entendeu? Você pega a compra desse candle que vai subir aqui, ó.
Não sei o tamanho dele, se ele vai romper, se ele vai romper depois, isso aí já é outra coisa. Mas que ele vai subir, ele me confirmou. Outra coisa, presta atenção, para que você aprenda a parada do negócio e entender. Porque muita gente me pergunta assim, Thiago, mas o preço vai lá, me violina e volta. Olha a sacada. Você está em alvo, certo? Você já está querendo vender. Muita gente já vai vender aí sem nem ter esperado falhar. Mas aí ele fica refém da violinada. Porque ele não sabe se vai dar violinada. Mas eu sei. Quando é que vai dar violinada? Quando o 3 fechar positivo. Mesmo no alvo, ele ainda vai e cair. Ele vai violinar e depois cai. Então, calma, paciência. Fechou negativo? Pan, não vai vir me violinar. Não fechou negativo? Calma, espera. Ele vai violinar todo mundo e você pega. Tiago, fechou positivo, eu não vendi, e ele fez assim. Flap. Calma, pegou os antecipados, deixa, ele vai voltar. A maioria volta. Ah, Tiago, mas caiu e despecou, eu não consegui mais fazer nada. Paciência. Não aconteceu o que você precisava para entrar. Paciência. Você não precisa estar em todos os movimentos. Você precisa entender qual que é a probabilidade. Você já sabe que tem probabilidade de venda. Você só está esperando o detalhe para você entrar. Para você entrar. Não aconteceu? Sim, você fica de fora. Na próxima você entra. Calma. O mercado tem 113 candles, mano. O mercado abre 9 da manhã, termina 6:30 da tarde, né? Não vou dizer que você vai operar até 6:30 da tarde. Tem muita coisa para acontecer. Então, paciência. Eu te garanto que se você pegar esse material aqui, né? Aprender pelo menos uma coisa que tem aqui e ela não acontecer durante o dia, mano, rasga isso aí, joga fora e me avisa para me parar de operar, velho. Porque não faz sentido. Tem que ocorrer. Tem que ocorrer. Todos os dias os movimentos são iguais. Não é que faz tudo em um dia só. Não, claro que não. Mas todos os dias ele procura fazer as mesmas movimentações. Não é repetir o movimento, é repetir as coisas que ele já faz. Ah, dá os mesmos padrões de venda. Pode ser não pela mesma, não pode não ser pelo mesmo time frame, mas você vai aprender a olhar para qual time frame você vai ter que visualizar isso aqui. E assim a gente tem esse tipo de padrão confirmado. Aí agora você me diz, o que eu passei aqui para vocês de informação? O que eu passei agora aqui, ensinando esse padrão, tá? Porque eu ensinei ele aqui. Até se você não quiser mais ler essa página e quiser confiar no que eu falei, eu ensinei ele aqui, tá? Você acha que o que tem aí não é o que eu ensino? Essa é uma das grandes sacadas, entendeu? Do mercado. Não é para esconder, pô. O mercado tem dinheiro para todo mundo. Então, isso aí é uma das coisas aí que vocês aprendem aqui dentro do e-book e fora inúmeras outras visualizações de operação e de coisas que tem por aqui. É, aquele padrão lá, ó, ele está referenciado bem aqui, ó. Ó, referenciei ele aqui. Aqui ele está na venda, né? E pelo amor de Deus, pessoal, agora que eu estou aqui ao vivo, então eu quero falar sobre isso. Se o padrão tá aqui te ensinando num movimento de alta para uma retração de baixa, pô, velho, não me vem ver um padrão de baixa e não entender que é a mesma coisa para uma retração de alta. O que que tem que acontecer aqui em cima, galera? O 3 minutos tem que fechar positivo. Se for para continuar caindo, ele vai fechar negativo. E olha só, do mesmo jeitinho que explicou lá, ó. Chegou, violinou o candle anterior, rompimento, falha de rompimento. Eu estou no alvo. Então eu só preciso que o 3 minutos feche positivo. Aí o que que acontece aqui, ó? Ó, próxima página aqui para você ver. Isso aqui é um exemplo, ó. Pá, olha aqui. Olha aqui. Eu quero que você frise o olho nesse trem aqui, ó. Olha o 3 minutos positivo aí. Tá vendo? Aí, olha o que que aconteceu.
né? Foi lá pro alvo. Olha lá o alvo lá, ó. Foi lá pro alvo. Tiago, mas eu antecipei essa operação. Eu aprendi a antecipar. Olha aqui, ó, deu compra aqui, ó, no 30 também, ó. Deu compra aqui, ó. Essa compra no 30, seu stop é aqui, tá? Essa compra no 3, teu stop é aqui, ó. O stop é o mesmo. Agora, o tamanho dele é diferente. Por quê? Porque eu consegui pegar uma operação antecipada no alvo. Então, eu tenho grande chance de voltar. Agora, você acha que eu vou querer antecipar essa operação se ele não está no alvo? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, se está no alvo, eu antecipo. E pá, pego com o stop curto. E a operação foi até o alvo. Se você não comprou lá naquela operação que eu expliquei aqui, a outra oportunidade foi aqui no 30, né? Para você pegar ela a favor do seu movimento. E se você não comprou no 30, aí sua oportunidade só aqui no 34, se eu não me engano, ali, pelo número. 32, 33, 34, é isso. Lá naquele 31, 32, 33, 34. Isso, no 34. Aí sua outra oportunidade foi aqui. Aí agora o stop é aqui, compra aqui e alvo aqui, né? Aí você pegou só a metade da operação. Mas enfim, perfeito, né? Perfeito. Se você entendeu, aí se você entendeu, você vai saber por que que aqui também é compra, né? Vai entender por que que aí também é compra. E acredite, não é só porque ele fez máxima mínima em uns 50%. Existe detalhe aqui para que você tenha essa operação. E esse detalhe vem também sendo ensinado aqui quando a gente fala sobre, cadê? Oh, aqui. Quando a gente fala aqui sobre, ó, cadê? Aqui, ó. Quando a gente fala sobre isso aqui. Certo, galera? Eu vou abrir aqui para que se alguém tiver alguma dúvida quanto ao material, quer perguntar alguma coisa, é, já pode falar. Tem um pessoal que está ao vivo aqui junto comigo. Então, se não ficou claro para vocês, essa informação tá aí, né? Se você gostou desse vídeo também, não esqueça de deixar o like, se inscreva aqui no canal. E se você quer adquirir esse material que você ainda não tenha, o link fica aqui na descrição deste vídeo, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A galera mandou alguma coisa aqui. O detalhe faz a diferença, tá vendo? A galera já tá aí dentro disso, né? Não esquece de deixar este comentário. O detalhe faz a diferença nesse vídeo no canal do YouTube também, tá, galera? E Ô, aí? Thiago. Bom Opa! dia, Thiago. Bom dia, meu Eu amigo. tô, eu tô aqui acompanhando, eu sou gremista, poderia estar olhando o jogo do Grêmio, mas estou Eita! aqui para valorizar o teu ensinamento, tá? Amém, cara. E, Obrigado. e servir de testemunho caso alguém tivesse alguma dúvida, porque eu não comprei o e-book, não fiz a tua mentoria, Uhum. apareceu no YouTube para mim, tá? E Que eu tô aqui legal. só para servir de testemunho que realmente o detalhe faz a diferença e eu tô percebendo agora. Faz um ano e meio que eu tô eu tô estudando sobre isso e por enquanto eu só adivinho o movimento. Eu tenho que procurar entender e o teu conteúdo é que vai fazer o Top, detalhe é que vai top, fazer a top. diferença. Essa é a palavra top. O detalhe faz a diferença. O detalhe Muito faz a obrigado. diferença. Vai Muito obrigado. aí, te garanto que pode continuar ali, ou tanto adquirir o material, ou continuar ali pelo YouTube nos nossos estudos, que tem muito vídeo bom ali dentro do YouTube, né? É claro que a ordem cronológica dos vídeos é que complica um pouquinho mais para o pessoal começar a entender, mas uma dica que eu dou aqui até para tu que começou é busca as playlists que tá lá. Tem uma playlist lá, não me recordo o nome, mas se eu não me engano, como sair do Lois, o processo de estudo. Tem essas playlists assim que são as últimas ali, elas são excelentes para tu começar a entender isso aqui, principalmente a como usar a junção dos tempos, né? Porque quando o pessoal se depara com o nosso time frame, vem de outro operacional que só usa um time frame, chega aqui, tem sete ali na tela, o cara quase doida, né? Pô, eu vou ter que olhar para tudo isso. Não, não. Existe um processo de visualização. Eu falo que sempre para determinar uma boa operação, tu tem três time frames, sempre. A direção, correspondente e antecipação. Por que três time frame? Direção é para onde tu sabe para onde tu tá querendo ir. A, o correspondente é o timing, geralmente de referência, o que a gente vai fazer a entrada, o que vai determinar o teu stop. E a antecipação é para tu pegar o stop menor. Tu viu o que eu falei ali? O stop é no mesmo lugar, meu amigo. Só que quando confirmou, teu stop é maior.
A antecipada, o stop está lá no mesmo lugar, só que eu consegui pegar com stop menor. A diferença é essa, né? De muitas operações. Ah, Thiago, se eu conseguir, se eu não quero antecipar, Thiago, eu quero pegar, eu entendo que eu vou ter um stop um pouquinho maior, mas isso fica dentro do meu gerenciamento. Eu posso usar só esses dois? Claro que pode. Claro que pode. Só que eu sempre afirmo para a pessoa que, para você fazer isso, queira sempre alvo. Que o mercado desceu, vamos supor que ele está no movimento de venda. Desceu, chegou no alvo, parou. O time de correspondência parou. E ele tem que mudar a direção. Depois que ele mudou a direção, significa que deu alvo e a gente tem uma entrada, né? É aí que parte o princípio para você fazer boas operações. Só que com a antecipação você consegue pegar ele lá embaixo, né? Às vezes de um time menor. Aí eu consigo um stop menor. Mais ou menos isso. Então a galera tem que entender essa parte de operacional para a gente vir vivenciar um operacional. Eu vejo muita gente chegando, ex-alunos meus que chegou, participou ali de uma mentoria onde dura ali 2, 3 meses, depende da mentoria que você ficou ali junto comigo, mas ficou 3 meses, vamos colocar aqui junto, estudou, nesse processo sentiu dificuldade de coisar, mas só que ali é o processo que você está adquirindo conhecimento. É a partir dali, do final, que vai decidir se você realmente fica no operacional ou não. O pessoal está tentando trocar de operacional mês a mês. Cara, isso não existe fórmula mágica. O operacional do fulano funciona? Para mim funciona, contanto que você use ele. O meu funciona? Funciona, contanto que você use ele, né? Aliás, não é meu operacional, é a forma que a gente opera, né? Então, a gente tem que entender essas minuciazinhas para você não ficar perdido. Aí, o que que a pessoa em banana? Ela vê que, vamos supor, eu expliquei sobre esse detalhe, né, dos rompimentos do preço aqui, uma falha de rompimento aqui, onde o preço criou um padrão feito nisso aqui, né? Não tá no alvo, tá desse jeito aqui. E o cidadão me compra aqui, ó. Tá. Qual que é teu alvo dessa operação? Bem aqui, ó. Bem. Aí, ó, por que que o poder disso aqui é importante, que eu tô tentando frisar para vocês? E tem esse padrão aqui, tá ensinado aqui no e-book também. Por que que isso aqui é importante? Porque o cara não entendeu que isso aí é um teste de rompimento. Como assim, Thiago, um teste de rompimento? Mas rompeu, confirmou, agora falhou, ele é um teste de rompimento. É, quando eu não tenho autorização, olha só o que que vai acontecer aqui, ó. Ó, esses dois primeiro candle, os dois segundo candle. O que que é esse primeiro candle? O que que vai se tornar esse último candle? Beleza. Vamos ver se a galera tá entendendo. Isso aqui é o gráfico de 5. O que que é isso? Olha só, como que é para entender isso aqui? O gráfico de 1? O gráfico de 10. 10. Por quê, Thiago? Porque Ave dez. porque esse tipo de padrão precisa da autorização daquele tempo gráfico. E esse tipo de padrão, às vezes a gente não consegue ver a olho nu quando você está começando a aprender. Por isso que a gente tem que usar o outro time lá na tela. Eu já consigo ver muita coisa só em ver os 5 minutos, né? Então, assim, eu hoje consigo operar só com 5 minutos sem olhar os outros tempos. Mas, para ter uma precisão, uma coisa mais rápida de você visualizar, a gente tem um outro time para ajudar. E olha aqui, ó. Se você pegar os 5 minutos, olha lá, ó. 1, 2, aqui, aqui, né? E o 3 é esse aqui, ó. Que é aquele teste de rompimento desse esquema aí. Se você apagar agora o esquema de 5 minutos para você visualizar de verdade o que que é, veja se não é a mesma coisa que está desenhado lá em cima, aqui embaixo, né? Se não é o mesmo teste de rompimento para cair. O candle está diferentezinho ali o desenho, mas é só a lógica que é a mesma para você entender. É isso, né? Então, isso significa o quê, Thiago? Ah, que eu tenho que olhar para o 10, que eu tenho que olhar para o 30, que eu tenho que olhar para o 60, que eu tenho que olhar para o 120, que eu tenho que olhar para o 15, eu tenho que olhar para tal? Não. Você precisa entender aquele tipo de operação que está nos 5 minutos, para ela dar compra,
Esse time é que tem que me autorizar. Então, quando está prestes a formar, eu não estou esperando formar aquele padrão. Eu estou vendo, ele está começando a ficar positivo. Eu já olhei para o 10 e já vi, rapaz, se ele fechar positivo, o 10 não está autorizando comprar. Eu vou esperar o teste para vender. Oh, que dificuldade é essa? De olhar para o outro time só para autorizar. Só que eu olhei isso antes daquele candle verde fechar. Porque depois que ele fechou, eu tô olhando para a ponta do preço. Aí, ó, é o que eu falei na última live. Não é você que está falando o que, que o preço tem que fazer. É o preço que está tentando te mostrar uma coisa para você fazer. Então, significa, não é o preço que está trabalhando para você, é você que está trabalhando para ele. E o preço quer fazer o quê? Ganhar o teu dinheiro. Então, se você não entende o detalhe do que ele está dizendo, é ele que está mandando em você. É você que vai dar dinheiro para ele, não é você que vai pegar, não. Pode ter ser, ele pode até, você pode até pegar, mas que ele vai te tomar muito mais rápido, e não tenha dúvida, né? Então, essa é o sentido daqui, é a gente entender realmente detalhe a detalhe para que você tenha operação. Aí vem um camarada, né, e me posta lá no YouTube dizendo que isso que eu acabei de mostrar para vocês não é candle a candle. Como assim? Não é candle a candle, né? É candle a candle. Só que você tem que entender que aquilo ali é que forma um candle. De qual time? É só do 5? É só do 10? Entendeu a lógica? O candle a candle é usado em vários time frame. Qual deles que eu estou olhando para formar aquele candle? Essa é a jogada. E qual que é a probabilidade? Aquilo que eu falei para vocês, ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar claro, tá? Apesar que esse vídeo já ficou grande aqui, não era para ficar tão grande a explicação do coisa, mas cada vídeo meu é uma aula, então vamos lá. Olha só, isso aqui que eu tinha explicado para vocês, né? De um rompimento. Olha só, cara, olha como que é simples a coisa. O que que o próximo candle tende a fazer? Olha a palavra, tende a fazer. Vamos lá, vamos ver se você está de olho no detalhe. O que que o próximo candle tende a fazer? Testar os 50 desse candle aí, Do, anterior. do correspondente. Isso. Por que que não é o 50 do anterior? Porque eu esqueci ali na hora de explicar. Aquela hora eu expliquei que o fundo estava aqui, né? Aí ele fez isso, né? Perfeito, 50%. Só que às vezes esse fundo está bem aqui, ó. E isso aqui não é um fundo. Por que que não é um fundo? Eu vou te dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó, quando esse candle aqui foi formado, vamos dizer que isso aqui é um time de 120 minutos. Só para vocês entenderem. Eu vou dar as duas diferenças. Esse cara aí é uns 120 minutos. Eu vou escrever aqui em cima para a gente não esquecer. Ó. 120 minutos. Tá? Então, significa que minha correspondência a isso aqui é um time de 15. Então, quando o 15 formou, eu vou desenhar só os últimos aqui para a gente entender, tá? Quando o 15 formou, eu sei que tem 8 candles dentro desse e 8 candles dentro desse. Certo? 16 candles ali. Só que nessa formação, quando esse cara que estava em formação, ele deixou um candle negativo, bem aqui, ó. Deixou um candle negativo, fez isso aqui. Aí ele começou a subir. Esse cara aqui começou a subir, ó. Aí ele fez um candle. Posso até botar dois candles negativos aqui para ficar melhor. Pronto. Vou botar aqui. Subiu assim. Bater vindo lá de baixo. Aí veio, fez um candle positivo assim. Positivo assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí ele fez isso, ó. 8. Né? Só para dizer que ele deixou esse paviozão aqui, ó. Fechou o gráfico de 120 minutos. Esse outro candle positivo, ele pode ter feito isso aqui, ó. Ficado aqui, ó. Um doji que fez bem aqui, ó. Tá? Um doji que fez isso. Não formou um fundo aí, só foi um doji. Aí ele ficou aqui.
outro doji levemente... Eu só tô dando um exemplo, tá, galera? Outro doji levemente positivo. Aí ficou aqui, ó. 1, 2... Ou, aliás, 4, né, já. Aí, 5, 6, 7, 8. Pronto. Fechou aqui, ó. Consiga ver que isso aqui é essa máxima aqui, ó. Foi lá e falhou. Presta atenção. Onde é o último 50%? Nesse padrão aqui. Aqui, ó. Mínima, máxima, 50%. Esse cara aqui, ó, que abrir, ele vai descer até aqui assim, ó. Que é próximo desse ponto aqui, né? Descer até aqui assim, ó. Para subir. Por que que é importante eu saber isso sobre o candle a candle dos 120 minutos? Porque daqui até aqui, eu vou te dar um exemplo, tem 400 pontos. Quer dizer que esse teste da queda eu não posso vender, Tiago? Pode. Se for num time grande, 120 minutos, eu tenho que saber que ele pode fazer esse movimento. E eu posso pegar ele de acordo com a operação que tiver aqui na máxima, né? Então, olha aí. Então, o que significa que os 50% dessa operação ela vai vir aqui mais ou menos na região aqui desse fundo desse cara aqui, aqui embaixo, aqui nesse sentido, né? Para a gente visualizar. Só que olha como muda, opa, olha como muda o teste desse candle. Aqui nós falamos que tinha 400 pontos. Um exemplo, tá, galera? 400 pontos. Como muda a coisa. E agora, ao invés de ter esse cara aqui como a mínima, eu vou mudar uma coisinha. Só para vocês entenderem. Vou mudar uma única coisinha, ó. Ó. Opa. Desculpa. Vou fazer isso aqui, ó. Aliás, é isso aqui. Aí eu detesto desenhar feio. E quando eu desenho assim, ó. Quero que você entenda isso aqui, ó. Galera, onde é o último 50%? Olha aqui. Máximo. Eu vou só levantar isso aqui só um pouquinho, só para mostrar para vocês, assim, como se tivesse ali no 50%, tá? Ó, e esse cara aqui caiu negativo, tá? Fez a mesma coisa, recuou ali para fechar abaixo da mínima. Sabe o tamanho do teste que era de 400 pontos que nós estávamos visualizando? Opa, fazer de azul aqui, né, para diferenciar. Pronto. Agora a tua venda, que era 400 pontos naquele exemplo lá, se tornou isso aí. Quantos pontos deu aí, Thiago? É a mesma coisa no 120, não mudou nada. Eu só botei ali gritante mesmo a diferença para você entender. Não mudou nada. Por quê? Porque esse esquerdo aqui, ó, vai abrir, tem probabilidade só de teste aqui e subir de novo. Teste onde? Teste aqui, ó. Teste no fechamento do coisinho aqui. Porque o último 50% é isso aqui, ó. Vou mudar a cor da fibra aqui. O último 50% desse movimento aí que a gente tá querendo representar. É isso aqui. É isso aqui. E aí? Você entendeu? É a mesma coisa. Só que eu tenho que saber que esse teste para baixo, ele existe. Para onde? Por quê? O que está acontecendo para que eu tenha isso? Aí você quer ver que a gente tem a mesma lógica? Presta atenção. Ei, violinada de candles, o preço busca 50% do último movimento, né? Do micro. No caso do micro nosso aqui, está o mesmo movimento sendo formado aqui do que violinada de uma máxima, nesse caso não é máxima de um topo, mas é uma máxima de um micro movimento, violinada de uma máxima, ele busca 50% do movimento atual. Ó, o movimento atual não é esse aqui também? Então tá todo mundo dizendo que ele vem aqui e daqui ele vai pegar a probabilidade do 120 ou do 15 minutos? Qual que você acha? Do 120. Então, aí é um ponto que eu prefiro não pensar na venda e comprar. Claro que isso deve ocorrer sem o 120 estar no
alvo. Porque se ele estiver no alvo, aí não, né? Aí eu vou esperar ele quebrar o movimento micro. No caso da galera que gosta de estudar o SMC, que acha que é coisa diferente, é quebrar o movimento micro e voltar no pullback para entrar na venda. Simples assim. Não tem coisa de outro mundo. Mas eu tinha que estar em alvo. Se eu não tiver em alvo, como é que eu vou vender ali? Entendeu? Essa é a diferença. Esse é o poder de um detalhe. Aí, se você não tem esse tipo de explicação, como que eu faço esse tipo de operação? Show? Mais alguma É o, pergunta, galera? é o que eu falo, daí tu fica no achismo, né? Daí não dá. É. Eu acho que esse mesmo padrão vai cair. Eu acho que esse aqui vai subir. Tem essa, né? Galera, então é isso aí. Esse vídeo já tá aí com não sei nem quanto tempo já, né? Tem mais de 36, que é só coisando aqui tem 37 minutos ali na apresentação. Então, espero que vocês tenham gostado, ter esclarecido tudo sobre o e-book aí para vocês, né? Eu garanto que é um excelente material. E se não for também, é só você me avisar que a gente ressasse o material para você. E vamos que vamos, né? Espero que esse material ajude Thiago, muita gente a pegar ponto de visão aí dentro do mercado. Fala, meu amigo. Thiago, quando será a sua próxima turma de mentoria? A próxima turma, a próxima turma ela tá para iniciar do dia 30/2, se eu não me engano. É 30/10 a 2 do 9. A 2 do 9. Você Esse já aqui, tem o valor dela? esse aqui ainda não tem o valor definido, né? Mas essa semana abre as inscrições para ela, tá? Eu até postei ali para você aguardar, porque a gente estava nesse processo, eu estou ali montando todo o cronograma para a gente poder é, realmente estar com tudo definido. Show? É a nossa próxima turma, né? Vai iniciar entre esses dias aqui, ó. Aqui dá numa segunda, só para entender, aqui dá numa quarta, tá? É na segunda e o outro dá na quarta. Mais ou menos isso aí. Mas se preparem aí que essa semana sai aí, né? As inscrições já inicia aí para você estar lá junto com a gente no mês que vem. É, O que que é interessante, né? O quanto antes você entrar para a turma, você já tem material para estudar, né? Todos esses vídeos aqui, ó, de contexto operacional, você tem. E quando a gente inicia a mentoria, a gente inicia tudo do começo. Aí, se você já tiver passado por essas aulas gravadas, já vai ser um pontapé inicial, um avanço que você tem dentro da turma, né? Porque você já viu ali um pouco do material. E quando vem para a aula, você já vem com dúvida, coisas pontuais para que a evolução seja mais rápida, né? Porque tem isso, galera. Vocês não podem esquecer. Aula é aula. Aluno que vai para a aula e não pratica, não evolui. Aluno que vai para aula e não pergunta, cara, é difícil. Eu pego do tempo da escola. Se você tivesse ali uma matéria sendo explicada, se não fizesse nenhum tipo de pergunta sobre ela, poderia ter certeza. Na prova, a dúvida vinha grande, né? E a grande prova nossa aqui é o mercado financeiro. Não tem outra. Não tem outra. Então, se preparem aí, que vai sim ter o lançamento dessa turma. E essa turma, ela vai ser a última, tá, desse ano, porque essa turma de agora, ela foi lançada num projeto rápido de 2 meses, né? De 2 meses para o pessoal ali. E essa última turma é 3 meses, tá? Ela é 3 meses. E 3 meses aí vai até o dia 20 de dezembro, tá? Até dia 20 de dezembro é o dia final aí dessa turma, dessa última turma. Ah, Thiago, não vai bater 3 meses assim exato das aulas. Não se preocupe. As aulas extra que a gente tem, as aulas bônus, o que a gente faz no dia a dia, cobre muito mais de 3 meses de aula. Isso eu posso garantir. Muito mais de 3 meses de aula. Então, é esse projeto aí que tem para a gente avançar aí no final do ano, né? Então, a galera que entrar aí no mês que vem, saiba aí, as aulas vai até dia 20 de dezembro. Show? Galera, então eu encerro por aqui e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Valeu!
Valeu. Valeu. Valeu, Thiago. Valeu. Valeu.